Cordial bom dia a todos os professores. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião de trabalho do projeto Recuperação e Aprofundamento. Eu sou o professor Vanderlei Sanches Oddi, sou professor de matemática e formador da EFAP. Vou fazer a moderação da reunião de trabalho de hoje e aguardo a participação de todos. Passo a palavra aí, desejo à professora Rosana Mãe uma excelente formação. Bom dia, professora Rosana. Olá, bom dia, Vanderlei, agradecida pela acolhida nessa manhã de segunda-feira aqui, né, nós todos, espero que estejamos bem, né, firmes e fortes aqui na nossa jornada da semana, para começar mais uma reunião de trabalho do Programa de Recuperação e Aprofundamento, né, é um prazer muito grande falar com os professores coordenadores dos núcleos pedagógicos, onde eu fui coordenadora durante 17 anos de núcleo, os professores coordenadores das escolas, os professores coordenadores de área, todos os gestores, né, que estão imbuídos aí no desenvolvimento, né, da prática pedagógica dos professores. Então, vamos começar a nossa manhã, né, de trabalho. Está aparecendo, Vanderlei? Perfeito. Ok. Então, o professor Vanderlei já me apresentou, eu sou professora Rosana, sou professora de matemática também, na formação aí há bastante tempo, né, da rede pública, e depois me aposentei e hoje tenho o privilégio de estar aqui com todos vocês para essa reunião de trabalho, né. Hoje, 8 de novembro, nós vamos conversar um pouco sobre a formação dos professores que vai ocorrer dia 18 de novembro, né? Então, aqui é o momento da gente trocar algumas ideias, né? Trazer para vocês o que a gente vai trabalhar com os professores dia 18 de novembro, tá? Um pouquinho só. Os objetivos hoje da nossa reunião aqui de trabalho é apresentar os objetivos das transmissões de etapa, de ano e série, da formação do Programa de Recuperação e Aprofundamento, que vai acontecer no dia 18 de novembro, discutir possíveis encaminhamentos, né, para que vocês acompanhem e apoiem o trabalho dos vossos professores nas ATPCs, quando eu trato da SA3 do volume 4 do material Aprender Sempre, e apresentar para vocês a sugestão de roteiro de planejamento que poderá ser desenvolvida na escola durante a TPC pelos professores das vossas escolas, das vossas diretorias, tá? Nós trouxemos para o quarto bimestre, que a gente vem conversando aí, um tema, né, uma metodologia que nós trouxemos aprendizagem baseada em projetos. Então, ao longo das formações do quarto bimestre, nós trouxemos aí, dividimos, né, esse tema, e hoje nós vamos falar sobre avaliações em projetos, né? Então, hoje a gente vai conversar aqui um pouco com vocês de que forma nós vamos levar a reflexão dos professores sobre como avaliar os estudantes ao longo da elaboração de um projeto. Eu gostaria de passar para vocês agora, que vocês pensassem, depois a gente volta aqui um pouquinho, vocês coordenadores aí nas diretorias, vocês professores coordenadores aí nas vossas escolas, né? Quais tipos de avaliações, instrumentos, você, coordenador, sugere aos professores das escolas, ou quando você, na diretoria, está trabalhando com algum projeto, para avaliar os estudantes, quando desenvolvem a aprendizagem baseada em projetos. Então, eu gostaria aí que vocês pensassem sobre, né, colocassem no chat, e daqui a pouquinho a gente volta para ver as colaborações, né, de vocês. Então, quais são os instrumentos, quais são as avaliações quando eu trabalho com um projeto que eu avalio os estudantes, tá bom? A gente já volta aí. Bom, como nós sempre comentamos, nós temos dentro desse do programa que integra a formação dos professores, duas etapas, né? Os 45 minutos iniciais da formação, que é uma formação mais conceitual, e aqui nessa formação nós vamos trazer mais a reflexão sobre a avaliação, olhar para a avaliação dentro dos projetos, né, que eu, professor, desenvolvo, né, dentro das escolas. E uma segunda parte, a gente trabalha com uma coisa mais prática, né, que é ano e série, onde a gente traz uma formação mais prática, olhando, né, para o material Aprender Sempre,
olhando para projetos que possam estar inseridos dentro das habilidades essenciais que estão dentro do material Aprender Sempre. Se vocês tiverem oportunidade, tenham em mãos agora, né, eu acho que alguns de vocês já têm, o volume 4, sequência 3, né, que é o que a gente vai conversar aqui um pouco com os professores e com vocês também. Bom, no dia 18 de novembro, na formação de etapa, a nossa intenção é refletir com os professores sobre a possibilidade de desenvolver as habilidades essenciais que está no material, propondo a aprendizagem baseada em projetos. Então, a gente vem trabalhando com esse tema, já nesse bimestre, nós vamos fechar esse ciclo da aprendizagem agora com essa sequência 3 do volume 4. E nós vamos também, a intenção é refletir sobre o papel da avaliação nas experiências em aprendizagem baseada em projetos, apresentando alguns tipos e exemplos aqui de autoavaliações e a utilização de rubricas, também para a gente estar avaliando um projeto. Agora, eu vou passar a palavra para o professor Vanderlei, e eu gostaria aí que vocês trouxessem as colaborações de vocês, né? Ou se vocês já registraram, quais são os instrumentos, né, que vocês utilizam, quais as avaliações vocês, coordenadores, né, orientam os professores quando vocês estão desenvolvendo um projeto na escola, na diretoria de ensino, para avaliar os estudantes. Professor Vanderlei, temos alguma colaboração já aí dos nossos coordenadores? Temos sim, professora Rosana, temos sim, agradecemos aí a participação dos professores, estamos em 195 profissionais aí participando dessa formação. A professora Silvia indica a seguinte sugestão: sugerimos trabalharem com rubricas. A professora Ivete indica a avaliação processual. A professora Lourdes, trabalho em grupo, seminários. A professora Simone Aparecida, avaliação atitudinal dos estudantes, autoavaliação, avaliação escrita ou artística, conceitual, na qual o estudante descreve através de um texto aquilo que ele entendeu do projeto como um todo. A professora Sara, ela indica a avaliação processual e a autoavaliação. A professora Sara indica acompanhamento das comandas dadas, habilidades de colaboração. A professora Maria Lúcia, avaliação processual. A professora Cláudia, autoavaliação, rubricas, avaliação entre pares. A professora Sandra, avaliação processual. A professora Lourdes indica simulados, testes tradicionais. A professora Ana Lúcia, seminários. A professora Maria Cecília, formativas, processual, questões dissertativas. A professora Vanessa nos indica aí a avaliação processual e os simulados. E para finalizar, professora Rosana, nós temos aqui o professor Ângelo. Ele indica as avaliações externas e internas e os trabalhos em grupo. E a professora Thelma, o trabalho em grupo. Agradecemos aí a participação de todos os profissionais e continuamos a nossa formação, professora Rosana. Ok, Vanderlei, muito agradecido. Eu que agradeço. Muito obrigada pelas colaborações aí, né, que nós vamos conversar com os professores realmente, né, o que a professora Ângela, a professora Vanessa, a professora Thelma, professora Lourdes, Maria Lúcia, professora Silvia, Ivete, Simone, professora Sara, Maria Cecília, Cláudia, nos trouxeram, né? Então, nós vamos conversar com esses professores realmente, né, sobre esses tipos de avaliações que vocês já conversam, né, com eles, né? Na hora de avaliar um projeto, eu usar um instrumento como elaborar uma rubrica, né? A autoavaliação, o quanto é importante os estudantes se avaliarem, né? Mediante um documento que eu, professor, apresente para esses estudantes, né? Então, aqui a gente, dando continuidade, olha,
a gente colocou aqui, né? Nós vamos discutir com esses professores nessa primeira etapa da formação, na etapa, o papel da avaliação, o quanto é importante, né, esse processo. Eu preciso pensar na avaliação bem ampla, né? Porque aqui eu não estou só aferindo se o aluno aprendeu ou não uma técnica, uma coisa assim, né? Eu tenho que olhar o aluno num todo, né? A forma dele participar dentro do processo, seu processo criativo, seu processo de colaboração, né? Então, quando eu avalio, né, todos os aspectos que eu olho para aquele estudante dentro daquele engajamento que o projeto faz com que eles estejam, né, os estudantes, né? A autoavaliação reflexiva, que vocês colocaram aqui brilhantemente, né? A importância dos alunos fazerem uma autoavaliação, eu propor instrumentos, né, para essa autoavaliação. Depois que os alunos fazem as suas avaliações, eu sento com ele, converso com ele, dou a devolutiva, também do meu parecer, do meu ponto, porque eu, professor, faço a mediação dentro desse processo do projeto, onde o estudante é o protagonista, né? Eu tenho tipos, né? A gente vai conversar sobre tipos de avaliação reflexiva, que podem ser numéricas, né? Eu coloco pontos, né? Eu faço um documento onde tenha pontos, nós vamos mostrar para os professores nesse dia alguns exemplos. Questões abertas também, eu posso conversar com os estudantes, fazer um instrumento de uma avaliação reflexiva, autoavaliação, e outros tipos, né, de avaliações reflexivas em aprendizagem. Nós vamos falar por pares, né, os alunos avaliando, cada aluno avalia os pares. Aqui é um momento bem complexo, né, porque aqui a gente precisa conversar bastante com os estudantes, porque a gente avaliar os pares, precisamos ter algum rigor, né? Nós precisamos desenvolver algumas habilidades para que a gente possa avaliar os nossos pares. Até nós, né, professores, às vezes precisamos avaliar o trabalho de um outro professor, e isso depende, assim, nós precisamos pensar bastante, né, de que forma fazer essa avaliação, de que forma essa avaliação deve ocorrer, né? Por portfólio também, o quanto é importante também trazer o portfólio para dentro desses projetos, o quanto ele colabora, né, para no final do processo do projeto, a gente olhar para esse portfólio e ver os avanços dos estudantes, né, e rubricas, como vocês colocaram, né, nós estamos falando bastante em trabalhos por rubricas, né, os projetos do PNLD, do ensino médio, agora do fundamental, né, dos anos iniciais, ele trabalha bastante por rubricas, né, ele traz bastante modelos de trabalhar por rubricas, tá bom? Bom, a nossa formação de ano e série, nós terminamos, então, com os professores de etapa, e aí a gente segue para uma formação de ano e série, tá? Então, quais são os nossos objetivos com os especialistas? E é bacana aqui, porque nós estamos com os especialistas, tanto o mediador quanto o que faz a interlocução, né? Nós estamos com todos os profissionais da rede, nós temos aí fazendo esse trabalho bem bacana, essa formação PC, PCNP, diretores de escola, diretores de núcleo, né? PCA. Então, nós temos vários integrantes, né, da rede fazendo esse trabalho. Então, o que eles vão discutir em cada ano, em cada série? Eles vão analisar e refletir sobre o trabalho, com as habilidades essenciais e as atividades propostas aí no volume 4, esse que vocês têm ele em mãos aí, ou tem no computador, da SA3. Eles vão analisar e refletir sobre a relação das habilidades essenciais, né, do material, com as habilidades do SARESP. A gente trouxe aqui, nas outras formações, trouxemos um pouco do SAEB, né? E aqui a gente vai estar fazendo uma associação, esse trabalho que vocês também, nas diretorias de ensino, estão fazendo, vocês, professores coordenadores, né, das escolas, também estão fazendo esse movimento de olhar,
né, para as habilidades essenciais e atrelá-las às habilidades aqui, nessa formação, a gente vai falar brevemente do SARESP, né, que nós teremos aí o SARESP no mês de dezembro, bem próximo aí, né, dessa transmissão, que é dia 18. Então, nós vamos fazer esse movimento brevemente nessa formação e vamos refletir sobre uma sugestão de experiência, né, em aprendizagem baseada em projeto, e suas etapas, com foco na SA3 do volume 4, do material Aprender Sempre, a fim de subsidiar o planejamento a ser desenvolvido na TPC pelo professor. Nós já falamos sobre o passo a passo de se elaborar um projeto. Então, aqui nós estamos retomando esse passo a passo, nós vamos deixar sugestões desde o 6º ano até a 3ª série do ensino médio, né, vai servir de sugestão, né, para o professor, de inspiração, para que ele desenvolva essa atividade. E a gente convida depois, como nós estamos falando de avaliação, que o professor trace instrumentos, né, tracem rubricas para avaliar essa aprendizagem mediante os projetos. Bom, na formação de ano e série, então, ela é dividida em 3 momentos, onde a gente convida o professor a olhar as habilidades que estão no material, os temas dessas aulas, os objetivos dessas aulas, e os formadores, né, nós trazemos algumas atividades que estão no material, para conversar com o professor possíveis formas de levar para os estudantes essas atividades, né? O nosso segundo momento é esse que eu falei que a gente vai discutir as habilidades essenciais com algumas habilidades do SARESP, e o terceiro momento a gente vai propor essa sugestão de roteiro para os professores desenvolverem na TPC para levar para os estudantes, olhando para a aprendizagem baseada em projetos. Bom, professores, nós temos aí todos os coordenadores, né, que lidam desde o 6º ao 9º ano e ensino médio, então a gente vai trazer aqui para vocês, né, o que a gente vai olhar para habilidade por habilidade. Aqui a gente tem uma habilidade do 6º ano, aonde eu vou trabalhar com análise e interpretação de dados estatísticos. Então, aqui, essa habilidade ela está voltada para a unidade temática de estatística, lá no 6º ano. Então, tenho 2 habilidades dentro do material, e aí a gente traz para o professor uma simulação de uma experiência, para que ele possa aplicar. Então, a gente faz, não sei se vocês lembram do nosso último encontro, quando a gente faz um projeto, a gente pensa no pré-planejamento e no planejamento. No pré-planejamento são as ideias do professor, né? Então, aqui o professor pensa num projeto, que aqui no nosso caso, olhando para a nossa habilidade aqui, é trabalhar com dados estatísticos. Então, aqui nós trouxemos uma simulação onde a gente colocou com a contribuição dos gráficos para a sociedade contemporânea. Eu vou levar esse tema para que os alunos discutam para desenvolver esse projeto. Eu olho se esse tema, se ele tem conformidade com o currículo, a gente percebe que tem, porque ele atende a esta habilidade. Se estão disponíveis, né, recursos tecnológicos, né? Eu, professor, estou fazendo esse pré-projeto, pré-planejamento. Se eu tenho recursos, quais são os recursos que eu tenho na minha escola? Quantos dias eu preciso para preparar esse projeto, eu, professor? Se estão disponíveis filmes, documentários, livros, a biblioteca da escola, aplicativos, né, de cunho financeiro, que aqui eu vou trabalhar com alguns gráficos, artigos sobre softwares, e o tempo que eu, professor, previ para desenvolver esse projeto. A gente colocou 10 aulas aqui. E aí eu levo esse projeto para os alunos, onde os alunos precisam estabelecer metas, elaborar um cronograma, fazer a divisão do trabalho sobre as questões de pesquisa, atribuir os recursos necessários. Mas quando eu levo para os estudantes, eu procuro que o título desse projeto para o 6º ano, nós colocamos aí com a contribuição dos gráficos para a sociedade contemporânea, né? Então, aqui a gente traz uma âncora que vai dar o start para o projeto, né? Então, nós vamos trazer aqui, vamos até passar um pedacinho para os professores no dia, que é um vídeo
da Unicamp, da matemática multimídia, né? Muitos de vocês, coordenadores, né, PCNPs de matemática das diretorias de ensino, já usaram esses vídeos, né, para as formações, vocês, PCs das escolas, PCAs, né, PCG, estão convidados a visitarem, né, o site da Unicamp, onde eu tenho, acho que 270 recursos digitais. Então, a gente vai começar a trabalhar com os estudantes do sexto ano apresentando esse vídeo, cada gráfico no seu galho, tá? E aí os estudantes assistem esse vídeo, e aí eu faço aquela tempestade de ideias com eles, né? Espera-se que o que remete para eles esse vídeo, né? Então, qual a importância dos gráficos? O que são gráficos? Quais tipos de gráficos os alunos têm conhecimento? Se no vídeo é possível identificar a utilização de gráficos, se eles já conheciam isso, né? No cotidiano onde eles utilizam os gráficos, se é possível representar dados, né, os dados por meio desses gráficos. Então, aqui a gente traz essa conversa, né, inicial com os estudantes para desenvolver aquela habilidade que eu coloquei, né, atrelada ao material, né? E aí existe todo aquele processo, como nós já conversamos no encontro anterior, e os professores também já tiveram conhecimento do planejamento, dos processos de coleta, que eu coloco os estudantes para buscarem informações, os estudantes fazendo a avaliação do trabalho que eles estão desenvolvendo, como eles vão, na finalização, apresentar esse projeto que eles estão desenvolvendo, e, por final, a publicação do produto, né, que eles idealizaram, que eles desenvolveram, né, ou para a comunidade escolar, essa publicação dentro de um site, dentro do YouTube. Então, essa é a ideia que a gente está trazendo para os professores trabalharem as habilidades. Do sétimo ano, nós temos uma habilidade que é utilizar a simbologia, a gente está trazendo aqui a álgebra, utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em sequências numéricas e identificar se as duas expressões algébricas obtidas para descrever a regularidade de uma mesma sequência numérica são ou não equivalentes. A gente também traz um vídeo como âncora. Nós aqui demos um título, né? Sequências e padrões são ferramentas para compreender o mundo. Então, a gente vai desencadear o projeto com os estudantes através desse vídeo, é só uma sugestão, tá? Eu acho que eu vi um coelhinho, onde aqui ele trabalha a sequência de Fibonacci, é bem bacana esse vídeo, né, para desenvolver essas habilidades que estão postas juntamente aí com as atividades do caderno do Aprender Sempre, tá? No oitavo ano, eu tenho as habilidades que é estabelecer o número π como a razão entre a medida de uma circunferência e seu diâmetro, para compreender e resolver problemas inclusivos de natureza histórica. E resolver e elaborar situações, problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de áreas, quadriláteros, triângulos e círculos, né? Aqui a gente vai trabalhar, é bem bacana, né? Com a roda dos sonhos. Nós colocamos aí como título, quais caminhos nos levam ao π, né? Para desafiar aí os alunos dentro de um projeto. Aqui a gente trouxe um projeto não interdisciplinar, né? Olhando somente para a própria matemática, mas se eu quiser atrelar também, esses vídeos trazem também toda uma parte histórica, né? E eu posso estar atrelando outros professores para o desenvolvimento desse projeto que a gente está trazendo como sugestão. Nós trouxemos aqui para o nono ano, para olhar para a habilidade, que é demonstrar relações métricas, né? Do triângulo retângulo, entre eles o teorema de Pitágoras, e aqui a gente traz a ideia do teorema, né, para desenvolver essas duas habilidades. Trouxemos aí uma âncora, né, que foi um vídeo, um caminho para o curral, também dessa coleção da Unicamp, do Matemática Multimídia, e nós colocamos como título a aplicação no cotidiano do teorema de Pitágoras, mito ou verdade? Aqui a investigação toda desse teorema. A gente traz um passo a passo dentro de Anissérie, a gente mostra para o professor todo esse passo a passo. Aqui para a primeira série do ensino médio,
nós trouxemos a habilidade que é resolver e elaborar situações, problemas que possam ser representadas por sistemas de equação de primeiro grau como incógnitas, e interpretá-los utilizando, inclusive, o plano cartesiano como recurso. E essa voz do interior, né, ela é bem bacana, esse vídeo que vem bem ao encontro, né, para a gente desenvolver essa habilidade dentro de um projeto que eu, professor, vou traçar, né, para desenvolver com os estudantes, né? Então, a gente colocou como título qual é o X da questão, para motivar aí os alunos a desenvolverem esse projeto. Nós trouxemos aqui para a segunda série do ensino médio, a habilidade de saber aplicar as propriedades dos polígonos no problema da pavimentação de superfície. E aí, por meio, né, desse vídeo Abelhas Matemáticas, né, do episódio Abelhas Matemáticas, a gente convida os alunos a olharem, né, para essa pavimentação, né, que a gente fala tanto, ladrilhamento, né, para desenvolver essa habilidade da aplicação dessas propriedades dos polígonos, tá? E o título que nós colocamos foi Pavimentações Matemáticas, onde encontrá-las? Para a terceira série do ensino médio, nós trouxemos a habilidade aí, vocês podem observar dentro do material, é saber usar de modo sistemático sistemas de coordenadas cartesianas para representar pontos, figuras, relações e equações. E saber reconhecer a equação da reta, o significado de seus coeficientes, as condições que garantem o paralelismo e o perpendicularismo entre retas, né? Essas duas habilidades são do currículo ainda de São Paulo Faz Escola, que a gente está trabalhando com a terceira série do ensino médio, e para desencadear, né, a conversa com os estudantes, né, para desenvolver essa habilidade, trouxemos um vídeo Tesouro Cartesiano, também dessa coleção, e colocamos como título quais as contribuições da geometria analítica para a sociedade contemporânea, né? Fazer uma reflexão com os estudantes, naquele passo a passo, como eu mostrei do sexto ano para vocês, a gente fez isso, nós vamos trabalhar com essa reflexão do sexto até a terceira série do ensino médio, né? Espero que vocês tenham, assim, gostado, né, desse caminho, né? Eu acho bacana até para nos dar, assim, ideias para trabalhar nas nossas formações também, nas diretorias de ensino, nas formações de vocês, professores, coordenadores, dentro das escolas, né? E é bacana vocês terem toda essa dimensão para acompanhar, né, a formação, a ATPC dos vossos professores nas vossas escolas e nas vossas diretorias, tá? Vamos aqui, vamos continuar aqui. E aí a gente sugere para o professor, né, a gente dá uma sugestão aí de roteiro, né, para que eles analisem toda a sequência, primeiramente, né, da SA, que é importante, visto que vocês também, possivelmente, já tenham feito ou façam também essa análise, né, dessa sequência. Tenho certeza que todos vocês, para esse acompanhamento, fazem esse movimento, né? Que os professores construam um plano de ação que possa desenvolver agora para essa última SA, aquelas habilidades, né, que estão propostas para cada ano e para cada série, né? O professor precisa se debruçar. Nós estamos falando de habilidades essenciais, né, já há muito tempo, né? E essas foram as que foram selecionadas para trabalhar durante todo esse processo, não só no material Aprender Sempre, como vocês também fazem, né, o acompanhamento com o material do Currículo em Ação, né, que é de suma importância todo esse movimento que vocês, coordenadores, fazem, né, o trabalho que vocês fazem é um trabalho muito árduo, né, debruçado sobre, né, o desenvolvimento dessas habilidades que estão postas nos materiais que nós temos, né? Então, aqui a gente sugere para o professor que ele faça análise, que ele construa esse plano de ação, se for possível, que dentro desse plano de ação, ele traga as metodologias ativas. Aqui hoje nós vamos deixar para eles, nesse dia, né, formação,
um projeto, que é uma metodologia ativa, que a gente sabe o quanto essa metodologia engaja os estudantes, engaja os professores com os estudantes, né? Existe aquela preocupação nossa, enquanto coordenadores, né? Enquanto gestores de todo esse processo da aprendizagem, né? O quanto é importante desenvolver nos estudantes, eu falo nos meninos com carinho, essa coisa do protagonismo, de ser protagonista, de ser crítico, de ser argumentativo, né? Não são habilidades fáceis de serem desenvolvidas, né? Todos nós precisamos aprender, nós só aprendemos, né, no fazer, né? Fazendo, conhecendo, né? A gente oportunizando, né, para que os alunos desenvolvam essas habilidades que a gente tanto fala que são tão essenciais para que a gente viva, né, nesse mundo que todos nós estamos, né, inseridos, né? E que os professores definam parâmetros, então que eles pensem nessa hora do desdobramento, junto com vocês, cada escola tem uma realidade, cada escola tem um olhar, né? O que a minha escola precisa é diferente do que o meu colega da escola do lado, às vezes é do mesmo entorno, perto das escolas, mas cada escola ela é única, né? O trabalho que vocês fazem, vocês mergulham, vocês coordenadores, dentro das escolas que estão junto com os professores, os coordenadores das diretorias também, né, fazendo esse acompanhamento, né, o quanto esse trabalho que vocês fazem, ele é árduo, né, porque é dia a dia, ali na escola, né, e fazendo de acordo com cada realidade, com a necessidade de cada escola, com o olhar de cada escola, do que os meus alunos precisam, não é os alunos da escola ao lado, são os nossos alunos das nossas escolas, né, então, a gente dá essa sugestão para os professores de roteiro. A gente sempre conversa com os professores da necessidade, né, de assistir, né, a transmissão de etapa, que é essa que a gente trabalha com uma parte mais conceitual, nessa que nós vamos transmitir no dia 18, falando sobre a avaliação, como vocês colocaram bacana aqui, todos vocês já orientam a trabalhar por rubricas, a trabalhar com autoavaliação dentro dos projetos. Depois, os especialistas, professores, vão fazer ano e série. E a parte mais bacana, que a gente sempre comenta aqui com os professores nas formações, é o desdobramento da pauta. São os 90 minutos, trabalhando com os pares, trabalhando com vocês, gestores, né, dentro dos ATPCs, né, e vocês os orientando, né, olhando para cada plano do 6º ano, do 7º, do 8º, do 9º, para as turmas que existem dentro das vossas escolas, né? Agora, no momento que nós estamos presencial, mas estivemos esse ano em momentos, a maioria, né, de que 70% aí do ano de 2021, tivemos aí só em momentos remotos, né? E o quanto esse trabalho, o quanto vocês são responsáveis foram para que tivesse dado certo, né, esses momentos, com todos os entraves que vocês, professores coordenadores, passaram para orientar esses professores, para estar junto desses professores, para que realmente, né, a gente levasse a aprendizagem para todos os estudantes aí eu falo que é imenso, né? O nosso São Paulo é muito grande, quando eu tenho uma responsabilidade grande de estar falando aqui para a capital, estar falando aqui para todos os outros municípios, né? Então, eu fico aqui pensando, nossa, pessoal de Mirante, né? Pessoal de Assis, Bauru, por todas as partes aí desse São Paulo, né? Que é tão grande, né? Eu pouco não conheço muito, né? Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Estar conversando com todos esses professores e com vocês, coordenadores. Então, hoje, para que a gente vá finalizando, caso vocês tenham alguma pergunta que eu possa responder, podem colocar no chat. Então, aí nós apresentamos para vocês, né, os objetivos da transmissão do dia 18, quando a gente vai estar conversando com os professores e depois vocês os acompanhando no ATPC. Nós discutimos, né, possíveis encaminhamentos de utilizar esse material, né, que é o volume 4. A gente finaliza o material do volume 4,
olhando para quem? Para metodologias, né, de aprendizagem baseada em projetos, que foi uma que nós trouxemos para o 4º bimestre, e apresentamos uma sugestão aí, né, para vocês, né, que para vocês possam acompanhar, é apenas uma sugestão, pessoal. Caso vocês falem, ai, Rosina, a gente já está no final do ano, isso aqui a gente não vai conseguir, mas são ideias, né, que a gente traz. Caso não consiga trabalhar com essa, que trabalhe com uma outra metodologia ativa, que nós conversamos durante esse ano todo nas formações, né? Vamos tentar trabalhar com coisas simples, mas que a gente alcance os nossos objetivos, né? Dentro, né, desse desenvolvimento dessa SA. Deixamos aqui algumas referências. Se vocês tiverem oportunidade, né, de ler aí a Lilian Bassi com o professor José Moran, que traz excelentes contribuições que falam das metodologias ativas, o Bender, né, que foi o nosso referencial teórico, planejando trabalho em grupos. Quando a gente fala em projetos, não dá para pensar sem ser em trabalho em grupos, né, dentro das nossas instituições. A gente traz aqui um material que nos deu suporte para pensar nessas formações, e é um material que também dá suporte para todos nós, vocês, professores coordenadores. Deixem aí a contribuição de vocês para a avaliação, né, dessa nossa manhã. Espero ter contribuído, elucidado aí os passos, né, para essa formação do dia 18. Nós gostaríamos de nos despedir, e eu até no último encontro com os professores, não sei se vocês assistiram, nós, professores coordenadores, eu me sinto ainda muito professora coordenadora de núcleo, somos professores, né, que olhamos para a formação dos professores, e com carinho eu fiz para cada um de vocês que estão aí desse lado, nós temos aí 195, um cartãozinho, né, escrito ao professor coordenador com carinho, e sempre eu mando o meu abraço para vocês com o meu coração. Então, o cartãozinho que eu fiz para todos vocês é o meu coração, né, que hoje eu mando de uma forma diferente, e fico sempre muito, assim, emocionada e fico muito feliz de estar atuando, de estar conversando com vocês, professores, coordenadores, né, que eu tenho um apreço muito grande, né, e sei o trabalho árduo que vocês desenvolvem nas vossas escolas e nas vossas diretorias, né, para acompanhar, para dar suporte aos professores, nessa formação dos professores das vossas escolas. Então, pessoal, tenham um excelente dia. Se vocês precisarem de alguma coisa, deixem no chat, que a gente possa estar juntos aí com o professor Vanderlei, que eu possa estar respondendo na nossa próxima reunião de trabalho, tá? Um grande beijo para vocês, sintam-se abraçados, fiquem bem. Professor Vanderlei, passo a palavra e muito obrigada pela manhã de hoje. Você está mutado, Vanderlei. Pela participação, estamos em 363 profissionais, agradecendo a participação de todos. Foi uma honra, professora Rosana Mãe, partilhar essa formação e desejo a todos uma excelente semana de trabalho e que possamos aí, da melhor maneira possível, auxiliar os nossos estudantes nas escolas do estado de São Paulo. Um grande abraço a todos e muita gratidão, professora. Muito obrigado. Uma ótima semana a todos.